Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez estamos aqui reunidos para ministrarmos a lição do terceiro trimestre de 2021, a lição da CPAD de adultos, que tem como tema do trimestre o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. A lição de hoje vai ser a lição de número 7, é o ministério de Eliseu. Como objetivo principal, nós temos que destacar alguns dos milagres de Eliseu como a confirmação de seu ministério profético. E como objetivos específicos, nós temos que evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta e sinalizar o ato de fé de Eliseu. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de acionar o sino e se inscrever para que todas as vezes que tivermos um conteúdo novo, os irmãos possam receber o aviso e ficar atualizado da lição que tiver em pauta. Vamos à lição. Agora vamos para a leitura do texto áureo que encontra-se no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé, confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Leitura bíblica em classe. Fica em 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, depois passa para o versículo 9 até o 11, depois passa para o versículo 14 até o 18. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7 e do versículo 38 ao 41. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com a marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e os vossos gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso.
Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe na panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. E então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, e veio, as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Vamos iniciar nossa lição, propriamente dita. E o ponto central da nossa lição hoje é: Deus é poderoso e usa os seus filhos para a realização de milagres. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela do ensopado, servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Eliseu, irmãos, sabia da importância daqueles milagres para o povo. Era necessário o Senhor manifestar o seu poder para que a idolatria acabasse naquela nação. Tópico 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Subtópico 1. Reis bons e maus. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promoveu adorações de ídolos. Subtópico 2. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Vejam, irmãos, aqueles reis infiéis a Deus tiraram proveito através de Josafá, que era um rei fiel a Deus e que promovia cultos de adoração a Deus. Logo, os 3 foram abençoados por Deus graças ao rei Josafá. É incrível como, em dados momentos, Deus abençoa até um ímpio para não prejudicar aquele que é fiel a ele. Subtópico 3. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e sem chuva. Encontra-se esse texto em 2 Reis 3,17. O Senhor não apenas realiza este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Irmãos, o segredo da vitória
é ser obediente, temente a Deus, honrado em tudo e honrar ao próprio Deus, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E Josafá foi um rei abençoado porque sabia glorificar o nome de Deus e sabia fazer aquilo que era necessário para agradar a Deus. Síntese do tópico 1. Não importa se pessoas infiéis existirem no meio das fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que os temem. Tópico 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Subtópico 1. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. A mulher, na época do profeta Eliseu, irmãos, tinha a única função de procriar e cuidar do marido e da casa. Elas não se especializavam em nada, nem era dado qualquer oportunidade à mulher exercer qualquer função que seria exercida por homens. Quando perdia seus maridos, ficava numa situação difícil. Porém, o Senhor ouviu o clamor daquela viúva e não só a socorreu contra seus cobradores, mas abençoou a ela, fazendo ela ficar rica. Subtópico 2. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar um milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 2 a 4. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da sua família com o que sobrou. Deus não só faz milagres, irmãos. Ele, além de socorrer, ele abençoa. Com aquele azeite que sobrou, a mulher ela ficou numa condição que ela podia até ajudar as outras pessoas ali da sua localidade. Subtópico 3. Fé, obediência e família unida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Irmãos, Deus traz à existência o que não existe. Quando ele ordenou derramar as últimas gotas de azeite para encher as botijas, é uma clara demonstração do poder e milagre, trazendo à existência aquilo que não existe. Quando as vasilhas acabaram e o azeite parou, é uma clara demonstração que o controle do milagre era dele. Conheça mais. O azeite, que foi multiplicado por um milagre, fluiu enquanto ela teve vasos vazios aonde poderia colocá-lo. Jamais existe escassez em Deus ou nas riquezas de sua graça. Toda a nossa escassez está em nós mesmos. O que falha é a nossa fé e jamais a promessa do Senhor. Ele sempre nos concede mais do que aquilo que lhe pedimos. Se ela tivesse mais vasos, teria recebido ainda mais azeite, pois haveria em Deus o bastante para enchê-los. Síntese do tópico 2. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Subsídio bíblico
teológico. Situação das viúvas no Antigo Testamento, a pobreza e a vulnerabilidade. A viúva de Sarepta. Na sociedade patriarcal israelita, a condição da viúva era um risco social à mulher, deixando-a vulnerável econômica e socialmente. Em Êxodo 22, 21 até 24, a viúva é classificada juntamente com o órfão e os estrangeiros. Elas são frágeis e vulneráveis, razão pela qual necessitam de proteção legal e profética. Além da angústia que acompanhava a viuvez, a perda da proteção legal do esposo colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. Caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do faltoso, o que implicava, às vezes, na venda dos bens, da entrega dos filhos à servidão e a todo tipo de exploração da parte dos credores. Tópico 3. A morte que havia na panela. Subtópico 1. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam um relacionamento como o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Vejam, irmãos, alguns reis idólatras tinham os profetas como inimigo, pois Deus ordenara aos profetas em repreender e exortar suas atitudes idólatras. Quantos profetas foram mortos por falar a verdade de Deus? Quantos profetas foram exilados porque falaram aquilo que Deus determinou que se falasse? Subtópico 2. A morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou a seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre as plantas e diante da escassez de alimento, o rapaz pegou, junto com os legumes, uma espécie de pepino silvestre que continha o veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Vejam, irmão, o profeta interviu em relação à comida envenenada, colocando farinha. Nós sabemos que farinha não anula veneno de nenhuma espécie, mas aquele que tem a unção de Deus na sua vida, clama a ele e torna a farinha um remédio contra veneno. O veneno não foi neutralizado pela farinha, mas pela presença de Deus com o profeta. Eliseu e sua fé naquele momento foram capazes de usar a farinha e eliminar o veneno da comida. O Senhor Jesus Cristo curou um cego apenas cuspindo nos olhos dele. Deus mostra com isso que ele é que tem controle de tudo, todo o tipo de material, toda espécie de produto aqui na Terra. E aqueles produtos que para nós não servem para nada, para ele se torna milagre, se torna remédio, se torna algo que ninguém seria capaz de dizer que com aquilo se faria algo. Mas por ele ser Deus, está no controle de tudo, ele mostra que ele tem mais poder do que qualquer coisa aqui na Terra. Síntese do tópico 3. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Subsídio histórico. Eliseu tornou-se discípulo e aprendeu com seu mestre para mais tarde substituí-lo no ministério. Em algum ponto, outros jovens profetas também se associaram a Elias e Eliseu, e quando Elias foi levado para o céu, eles já existiam como uma comunidade de número considerável, cuja base de ação era na cidade de Betel e Jericó. Não há dúvida de que esses homens viviam em regime internado, bem próximo ao sistema monástico. Isto é evidente pelo fato de se multiplicar em Jericó a ponto de o lugar tornar-se pequeno. Então Eliseu os encorajou
a construir alojamentos apropriados. Antes de Elias ser transladado para o céu, foi considerado em sua comunidade como grande mestre. A transferência de seu manto para o discípulo Eliseu significava indubitavelmente que este agora substituiu o mestre e provavelmente foi reconhecido pelos jovens profetas. O termo que utilizava para referir-se a seus mentores era pai, o que esclarece não apenas a forma como se sentiam a respeito de seus líderes, mas também a significação da frase filhos de profetas. Geralmente se faz uma distinção entre os profetas canônicos, que escreveram suas profecias, e aqueles que, como Eliseu e Elias, não deixaram nenhum registro, com exceção da breve carta de Elias em 2 Crônicas, capítulo 21, do versículo 12 ao 15. Algumas vezes conclui-se, baseado nos escritos preservados, que os profetas canônicos foram, de alguma forma, superiores ou mais teológicos que os demais. Mas isso é uma proposição sem base, pois 2 dos maiores profetas, Moisés e Samuel, não são contados entre os canônicos. Conclusão. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Irmãos, para o milagre acontecer, é necessário nós nos mobilizarmos, mostrando que não temos o nosso Deus como um funcionário que trabalha para nós. Precisamos ter fé e reconhecer que a honra e a glória é dele e que sem ele o milagre não acontece. E ele nos ouve e nos concede milagres pela infinita misericórdia que ele tem por nós, não por merecimento. Que o Senhor abençoe essa lição, que nós possamos entender que não podemos ficar de braços cruzados esperando o milagre acontecer, e sim buscarmos o milagre, clamarmos a Deus e buscarmos o milagre e pedirmos a Ele discernimento e entendimento para saber se nós somos merecedores ou se o momento é adequado ou se é vontade dEle para aquele milagre. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que possamos mais vezes estar compartilhando conhecimento neste canal. A paz do Senhor.